Boa noite, igreja. Como é de costume, porque Santa Ceia, eu vou ver aqui o relatório e, mais uma vez, eu volto porque eu fico chateado, sabe? Eu gosto de falar, eu fico doente. O culto de Santa Ceia, irmão, ele vê que muitos irmãos não veem. E o culto de Santa Ceia, na minha opinião, é um culto assim, não dá para você faltar. Os outros até que não podem também não, mas o Santa Ceia, para mim, é um culto especial. Um dia que eu faço um jejumzinho, né, você dá uma controlada, você faz alguma coisa. Então, assim, realmente é um domingo especial para a gente. Então, posso vocês terem no culto, mano, esses povos ficam lá. Vocês pelo menos mudam, fala que não vai ir mais, não, mas sério mesmo, porque o culto de Santa Ceia é um culto importante, irmãos. Então, assim, tá chamando os irmãos, né? Lançando e tentar com o João. Só, dá pelo menos bem no culto, pelo menos, João, presente. Só Carlos. Até o São Carlos veio hoje. Você viu, o resto da turma não veio. Irmãos, mas é isso aí, Deus abençoe. Quem quiser ofertar, fica à vontade. Aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar paz só de cada vez, mas sem dúvida que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vamos orar pelas ofertas? Senhor Deus poderoso, Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos. Cada irmão, Pai, que esteve aqui presente hoje, está ofertando, tanto financeiramente, Pai, como o Senhor louvou, como o antes agora para ministrar a palavra, Pai, que você seja abençoando também, Pai, aqueles que louvaram aqui hoje, Pai, tocando aqui, cantando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, essa igreja, abençoar essa comunidade, Pai, abençoar esse ministério. Em nome do Senhor Jesus, amém. Som. Ei. Boa noite, gente. As mães presentes já foram felicitadas na quinta, né? Nos precipitamos.
Irmãos, a gente vai, durante esse mês de maio, ter uma série de sermões a respeito de família. A importância da família, família na Bíblia, família nos dias de hoje. E eu queria traçar um paralelo aqui rapidamente com as nossas famílias e as famílias da Bíblia. Porque a gente tende às vezes a querer uma família perfeita, né? Como seria bom ter uma família perfeita, né? Sem briga, sem confusão, sem treta, sem problema. Mas a família perfeita é um mito, né? Se a gente vê aí na própria Bíblia, né? Quantas famílias que foram usadas por Deus para cumprir os seus propósitos, e eram famílias tão problemáticas, se não mais do que as nossas. Se for para a gente analisar, as famílias bíblicas, elas são piores do que a média das nossas, que é só problema cabeludo, né? E a gente tem aí, durante toda a Bíblia, esses exemplos, né? Começar por Adão e Eva, né? Olha lá Adão e Eva, já começaram a família brigando para colocar a culpa um no outro, né? Então não quiseram ali assumir suas responsabilidades. E a gente termina com a família deles, um filho matando o outro filho. Olha que família abençoada, né? Depois a gente tem a família de Abraão também, que por exigência de uma esposa acabou expulsando uma outra esposa e mais à frente ia matar seu próprio filho. Tá certo que por orientação de Deus, mas se isso acontece, já pensou como é que ia ser? Depois a gente tem a família de Isaac. Isaac foi enganado por um dos seus filhos e no decorrer da história a gente vê os seus filhos querendo também se matar. Eu não vou citar as referências, são muitas coisas, eu acho que não precisa da gente ler. A família de Jacó, o fundador de uma nação, ele teve vários filhos e esses filhos foram capazes de vender um irmão. Eu tenho 3 irmãos. Por mais que às vezes a gente se desentenda, acho que eu não teria coragem de vender nenhum deles. Vender irmão é tenso, né? E o pior, além deles venderem os irmãos, eles estavam em determinado momento lá chorando, rios de lágrimas, de luto por esse irmão. Quer dizer, um bando de fingido, né? Além de vender o irmão, eles foram dissimulados. E todos esses que eu falei aqui, irmãos, apenas dos 2 primeiros livros da Bíblia, sem aprofundar muito, sem pesquisar muito. Digitei lá no Google assim, família problemática da Bíblia, apareceram esses aí. Mas eu não podia deixar de falar de Davi. A gente até falou um pouquinho aqui na quinta-feira. Davi foi um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem abençoado, né? E ele assistiu impotente os seus filhos fazerem todo tipo de loucura, né? A gente vê ali os filhos de Davi, o que eles fizeram. Teve adultério, né, da parte do próprio Davi, assassinato, incesto, conspiração. Dava uma novela mexicana 5 estrelas a história de Davi. Mas nada disso impediu que dessa família atribulada, né, da descendência de Davi, nasceria o Salvador do mundo. Genealogia é muito importante, irmãos. Um dia eu quero pregar aqui sobre a genealogia de Jesus. E a gente tem uma pequena discrepânciazinha. Tá subindo aqui, irmão? Uma pequena discrepânciazinha de um evangelho para o outro, mas a genealogia ela é importante porque ela nos mostra de onde nós viemos e nos mostra também de onde Jesus veio. E saiu da linhagem dessa família que é atribulada, aquele que pode libertar-nos do mal e salvar homens e mulheres de todos os seus pecados. Olha para você ver, uma família cheia de pecado. Dessa família, da linhagem dessa família, nasceu o Salvador. Isso porque o Senhor quer nos mostrar que apesar dos problemas em nossas famílias, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas lutas, muitas vezes com os nossos familiares, dali pode sair coisa boa. Porque não depende de nós, depende de Deus. Problemas familiares, irmãos, eles sempre existiram, né? Desde que o termo família existe. E eles sempre vão existir. E não enxergar os problemas familiares é uma forma de fugir dos problemas. Muitas vezes a gente tem o objetivo de ter uma família perfeita,
né? A gente quer viver aquela experiência de ter uma família feliz, onde não há problema, onde não há discussão, onde não há traição, onde não há nenhum obstáculo maior que possa nos prejudicar, e a gente se apega àquele modelo fictício de família e deixa a vida passar por nossas mãos. Porque a família, ela é o que é, com problema e sem problema. A família é o que é, com as dificuldades, com as lutas, com as brigas, com os atritos. E a gente precisa entender que através desses problemas, dessas lutas e dessas dificuldades, a gente pode crescer, a gente pode amadurecer, a gente pode melhorar enquanto pessoa. É muito bom uma família que vive em paz, mas essa família não vai estar em paz se ela não passar por certas etapas, se ela não amadurecer, se ela não enfrentar diversas dificuldades. Vocês já ouviram o ditado que a gente amadurece nas dificuldades, né, com as lutas que a gente amadurece? Quando está tudo bem, a gente tende a não aprender muita coisa, a gente relaxa, né? A própria palavra de Deus fala a respeito de um velório, né? Que há mais sabedoria ali no velório, porque as pessoas começam a refletir, né? Na vida, na importância dos relacionamentos, na importância das pessoas. E às vezes numa festa você está extasiado com o que está acontecendo ali e não está sentindo muitas coisas ao seu redor. Então às vezes é interessante a gente analisar isso. Juventude, a juventude ela não é uma virtude e a velhice não é uma doença. A gente também tende a fazer isso, né? Considerar que os jovens são dotados de uma virtude muito grande, porque eles têm mais tempo, energia, mais disposição. E a velhice, às vezes, por causa da gente estar no ritmo da gente, né? Estar num ritmo mais lento, às vezes isso é enxergado como uma doença. E na verdade, tanto a juventude quanto a velhice são apenas etapas da vida. Nós vamos passar por todas elas, né? E os jovens nem sempre estão errados. Eu gosto muito de julgar os jovens como errados, né? Acho bom, né? Eu gosto muito de julgá-los como errados por causa da inconsequência deles. O jovem muitas vezes ele faz as coisas sem pensar no futuro, né? Sem pensar no que pode acontecer. E eu já fui jovem, e assim, eu pego leve com a minha filha porque eu já tive a idade dela e eu me recordo das coisas que eu fiz na idade dela. Então assim, é difícil para mim cobrar dela algo que eu não fiz quando eu tinha a idade dela. Contudo, quando eu tinha a idade dela, o meu pai não tinha o discernimento que eu tenho hoje das coisas espirituais. Então esse é um ponto que tem que ser observado. Porque muitas vezes a gente quer usar como parâmetro o que a gente era, o que a gente fez, para cobrar dos nossos filhos. E aí, dotado de uma certa maturidade, eu sei que eu não devo fazer isso justamente por entender que eu passei por aquela fase. Mas eu preciso ter em mente que hoje eu tenho um discernimento espiritual mais maduro do que os meus pais tinham quando eu tinha essa idade. Vocês entenderam? Então a gente precisa passar isso para os nossos filhos, né? E não importa um parâmetro que a gente usa muito para comparar a família do outro, né? A família do outro é assim, a família do outro não tem problema, a família do outro, o filho respeita a mãe respeita o filho, o pai não bate nas crianças. E essa comparação, irmãos, ela é errada, porque cada família é de um jeito, cada circunstância vai gerar aquilo que está acontecendo ali. Então quando a gente faz uma comparação, minha família podia ser como a família do fulano lá, a gente está cometendo um erro de julgamento, porque a gente não tem condições de reproduzir todo o contexto para que a gente viva igual aquela família, e isso nem é saudável, né? Não é saudável que todas as famílias sejam iguais. Já pensou aquele modelinho padrão, todo mundo igualzinho? Seria uma sociedade muito sem graça, né? Então a realidade, irmãos, é que desde que as famílias existem, a gente tem problemas. Nós sempre vamos ter problemas. Pai com filho, irmão com irmão, tio com avô, né? Todos os familiares. Sempre vai ter um na família que é mais problemático, um que é mais pacato, um que briga mais, um que briga menos. A gente sempre vai ter esses elementos na família. E quanto maior a família, mais elementos diferentes a gente vai ter. Ou seja, quanto maior a família, mais problema a gente vai ter. E não tem como fugir disso. O que vai resolver essa questão é a nossa sabedoria em lidar com esses problemas, em lidar com essas dificuldades, em lidar com essas diferenças.
E eu queria te convidar a refletir hoje num texto pequenininho, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. A gente vai ler os versos 3 ao 6 e depois, posteriormente, o versículo 7. É um texto bem pequeno e ele vai pautar o que a gente vai falar aqui. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 6. Vamos ser breve, porque hoje a gente tem ceia ainda. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Vamos parar por aí. Eu queria te convidar a fechar seus olhos para a gente orar nesse momento. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, por favor, que a tua graça possa superabundar nesse lugar, Deus. Que nenhuma distração, Senhor, venha nos impedir de compreender a sua mensagem essa noite, Pai. Que seja o teu Espírito Santo falando a nós, Senhor Deus. Que seja o teu Espírito Santo tratando conosco, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha trazer vida para nós, venha trazer transformação, Senhor Deus. Venha trazer, Senhor Deus, desejo de te servir, de te seguir e de te anunciar, Pai. Que a tua palavra possa vivificar, Senhor Deus, nosso espírito, Pai. E que o teu Espírito Santo possa habitar ricamente em nós. Senhor, eu te peço que abençoe cada família aqui representada nessa noite, Senhor. Que a tua palavra possa transformar nosso entendimento, Senhor Deus. Que nós venhamos aprender, que nós venhamos a prosperar e que nós possamos amar nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo estava na prisão e ele foi abandonado pelos irmãos da Ásia, que poderiam ajudá-lo e não o faziam com medo dos problemas que poderiam ter com isso, pelo fato de ele estar preso em Roma. E Paulo escreve uma carta assim, meio que desesperada para Timóteo, apelando, porque a gente percebe no que Paulo diz que se ele pudesse, ele teria Timóteo ao lado dele o tempo todo. Timóteo, um discípulo, recém-convertido, um jovem tímido, pelo que a gente lê nas Escrituras, mas o Paulo tinha muita confiança nele, por alguns motivos, e alguns desses motivos a gente vai falar aqui essa noite. No verso 5 a gente vê a citação de dois nomes. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Engraçado a gente ouvir a citação desses dois nomes dessas mulheres. E aí a primeira coisa que a gente se pergunta é: cadê os homens nessa história, esses nomes aqui é o nome da mãe de Timóteo e o nome da avó de Timóteo. E querendo ou não, por causa daquela cultura, o nome do homem, ainda hoje, sempre vem à frente, Você vê um exemplo bobo, mas fácil da gente constatar isso: os convites de casamento, sempre é o nome do homem e família, e filhos, extensivo aos filhos casados. E aí a gente vê nesse texto, Paulo escrevendo a Timóteo, e ele não cita o nome dos homens. Por que será? Esse texto não fala, é o único lugar na Bíblia onde são citados esses dois nomes dessas mulheres, mas a gente pode pensar em duas coisas. A primeira é que esses homens de fato não estavam ali, não existiam, poderiam ter morrido ou alguma coisa do gênero. E a segunda é que esses homens ainda não tinham se convertido, não tinham contato com o Evangelho, e por isso ele cita o nome da avó e da mãe. E finalmente ele vai falar o nome de Timóteo.
E aí a gente já pensa de cara, né? Olha essa família tem uma avó, tem uma mãe e tem um filho. É diferente do que a gente chama de família convencional, né? Pai, mãe e filhos. E nessa família não tem homem. Ainda assim ela é uma família, né? A gente não pode querer formatar um estilo de família baseado numa composição arcaica simplesmente porque isso nos parece bem. Isso vai de encontro com o que eu falei agora há pouco. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente não pode querer se comparar com uma outra família porque a gente não sabe a história deles. Numa família de 3 pessoas, diferente da nossa, a gente tem ali 3 jornadas de vida que a gente não tem conhecimento delas. Eu falo pela minha jornada de vida, que é diferente da de cada um aqui. E se eu for comparar a minha jornada de vida com a de todo mundo aqui, vai ter muita diferença. E o que essas pessoas passaram por essa jornada influenciou no tipo de pessoas que elas são. Por isso não dá para comparar assim. O Jader podia ser igual ao Luiz, ou o Luiz poderia ser igual ao Antônio, né? Ou o Anderson poderia ser igual ao São Carlos. Não tem como isso acontecer, porque cada um de nós carrega, né, uma mala de história. E aí a gente vê algo assim que realmente faz muito sentido aqui. Paulo falando de Timóteo, né, encorajando Timóteo, pedindo que Timóteo vá visitá-lo, e ele começa a falar de fé, e ele fala que Timóteo herdou essa fé da sua mãe e de sua avó. Então quer dizer que essa mãe e essa avó, elas instruíram Timóteo. Ainda sem a presença de homens, elas foram a representação do que Deus queria que elas fossem naquela família para instruir Timóteo. E Timóteo aprendeu a ouvir os mais velhos. Com certeza, se Timóteo aprendeu, se Timóteo exercia a fé como Paulo estava diagnosticando aqui nessa carta, é porque ele ouvia os mais velhos. Se ele não ouvisse a mãe dele, se ele não ouvisse a avó dele, com certeza ele não estaria nos caminhos do Senhor. E não seria um discípulo tão amado por Paulo. Então, a gente vê isso aí, que Timóteo ele aprendeu com sua mãe, com sua avó. Naquela família ali, apesar de ser uma família sem pai, sem avô, era uma família estruturada, era uma família que se preocupava com as coisas de Deus, que mesmo em meio às dificuldades, transmitia a fé aos filhos. E quando a gente fala de filho, a gente precisa entender o seguinte: a fé não tem segunda geração. A fé paterna não salva o filho. A minha fé não vai salvar minha filha. A fé de nenhum pai salva o filho. Da mesma forma que os pecados de nenhum pai amaldiçoam os filhos, porque isso é individual, né? O pecado paterno ele não desgraça a vida do filho. Cada um tem a sua responsabilidade frente às coisas de Deus. Cada um tem a sua responsabilidade com Deus. Seria muito bom se todos os pais pudessem instruir os filhos no caminho do Senhor, e seria muito bom que todos os filhos seguissem esse caminho. Seria maravilhoso isso. Mas o ciclo mau ele é quebrado em algum momento. Da mesma forma que nem sempre o pai ensina o bom caminho ao filho e ele dá um jeito de encontrar esse caminho, da mesma forma esse filho vai romper com esse ciclo, ele vai viver com essa situação mais adiante. A gente precisa se alegrar quando a nossa família busca ao Senhor. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala em família. Famílias que busquem a Deus. Família que dá um jeito de ler a palavra de Deus, que dá um jeito de sentar, fazer uma oração, mesmo que isso não seja periódico, né? A gente precisa guardar aquilo que nos foi confiado, né? E como pais, nós recebemos essa missão de educar os nossos filhos. Nós não podemos ser negligentes. Irmãos, nós sabemos que a gente tem um desafio muito grande nos dias de hoje, né? Falta de tempo, esse mundo hostil, a educação formal lutando contra a educação cristã. Isso a gente vê aí escancarado, né? Quantas escolas aí são inversamente confessionais, né? No sentido de proibir o cristianismo, de ser contra a fé. A gente tem algumas escolas confessionais, aqui de Divinópolis a gente tem uma, acho que está abrindo uma outra, né? Mas ainda é muito pouco. E já é provado por A mais B que a religião ela exerce uma forma positiva na vida das pessoas, principalmente no que se refere à educação.
E talvez a gente não consiga isso de forma formal, mas nós conseguimos fazer isso nos nossos lares, da mesma forma que a gente vê nesse texto, e a gente tem certeza que essas duas senhoras educaram Timóteo no caminho do Senhor. Sua mãe e sua avó o educaram no que se refere à fé. E educação vai além do ensinar apenas o que a Bíblia diz. Educação envolve exemplo, envolve atitude, envolve disposição. A gente deve dar graça por nossa família e a gente deve orar uns pelos outros. A gente precisa orar uns pelos outros. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas ao nosso redor. Da importância que existe da gente orar uns pelos outros. E isso vai ser ensinado no seio familiar, na nossa família. Às vezes a gente fica muito assim, cismado, de ou ser enérgico demais, ou ser relaxado demais. O que importa é que a gente seja espontâneo nisso. Que a gente seja espontâneo para ensinar, espontâneo para vivenciar a fé, que as coisas aconteçam naturalmente. Muitas vezes a gente se depara com situações, às vezes você está vendo um filme, eu vou falar novela não, porque eu acho difícil você tirar uma boa lição numa novela. Você está vendo um filme, uma série, às vezes um comercial, às vezes uma situação do dia a dia. E através daquela situação ali, você tem a possibilidade de trazer uma reflexão para sua família. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como a gente pode ver a graça comum de Deus na vida das pessoas. Olha como Deus se manifestou nessa situação. Glória a Deus pela vida daquelas pessoas que foram poupadas daquele acidente. Então, todas as situações possíveis, em todo momento, a gente pode testemunhar das coisas de Deus para a nossa família. Não precisa ser algo que tenha uma didática correta, que tenha uma métrica correta, que tenha uma lição de escola bíblica, por exemplo. Não precisa. É no dia a dia mesmo, irmãos. E aí no verso 7, Paulo continua dizendo assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo, incentivando Timóteo, encorajando Timóteo, na verdade ele quer que Timóteo vá para lá visitar ele, e ele usa das palavras para motivar Timóteo, lembrando Timóteo da educação que ele recebeu de sua família, do que Deus fez na vida dele, e pedindo ajuda a Timóteo. Então Paulo, nesse momento, ele se reporta a Timóteo como se Timóteo fosse da família dele. E com certeza Paulo era um referencial masculino para Timóteo. A gente já viu aqui no texto que não cita o pai nem o avô dele, se eles existiram. É óbvio que eles existiram, se eles estavam presentes ali, provavelmente eles não tinham nada a ver com a fé, e eles não poderiam somar nada à vida de Timóteo no que se refere à espiritualidade. E essa lacuna foi preenchida por Paulo. E quantas vezes nós homens seremos os pais espirituais de tantos outros por aí? Quantas vezes as mulheres vão ser mães espirituais de tantas pessoas por aí? No que se refere a educar, a instruir, a orar, a ter paciência. Tanto os homens quanto as mulheres, ao longo de suas vidas, vão se deparar com essas situações. Em alguns momentos, nós vamos ser um referencial positivo na vida das pessoas para instruir elas no que se refere à nossa fé. Isso vai acontecer. Se não estiver acontecendo, vai acontecer, e pode ser que já tenha acontecido e você nem tenha percebido. E é importante a gente entender que essas são as nossas armas na guerra, o poder, E o poder ele é fruto de oração. Esse poder que Paulo está falando aqui é o poder fruto de oração, que traz uma transformação para as nossas vidas, e que através dessa transformação nós podemos testemunhar o nome de Jesus para as pessoas. O amor, irmãos, amor é uma coisa engraçada. Se não houver disposição para amar, a gente nunca vai amar. Esse amor que a gente vê em desenho animado e filme, que o cupido acerta a flechinha na pessoa lá, e a pessoa começa a olhar com o olhinho de coração, que ele é fictício. A gente precisa de uma disposição para amar. A gente precisa estar disposto a amar. É uma decisão. E na nossa família isso ainda é mais importante ainda, porque na nossa família a gente está exposto.
porque os nossos familiares, eles vão nos conhecer verdadeiramente, eles vão saber quem nós somos verdadeiramente, e amar quem você conhece verdadeiramente é mais difícil, não é mais fácil, é mais difícil, porque você conhece os problemas daquela pessoa, você conhece os defeitos daquela pessoa, você conhece os pontos daquela pessoa que são contrários a você muitas vezes. Então amar quem você conhece é mais difícil, você precisa de disposição para isso. E por fim, moderação. Moderação, irmãos, é a sabedoria de vida. Nós precisamos ser moderados. Se nós não formos moderados, a gente não vai ter disposição para amar, e a gente não vai poder usufruir do poder de Deus, que é a transformação nas nossas vidas. E talvez esse seja o maior desafio de todos nós que estamos aqui, ser moderados. Quantas brigas e atritos acontecem porque falta o quê? Moderação. Falta moderação. Na família a gente vai encontrar essa dificuldade, vai encontrar essas lutas, vai encontrar esses problemas, porque vai te faltar a moderação de parar, de pensar, ponderar a respeito do que está acontecendo e buscar as coisas de Deus para aquela situação. Então, como a gente disse no começo, e eu encerro dizendo isso, a família perfeita é um mito que não vai ser alcançado jamais se não houver disposição da nossa parte em amar os nossos familiares, em ter paciência. Quinta-feira a gente falou aqui sobre perdão, né? Também é um ingrediente importante aí para a família perseverar. Hoje em dia muitas famílias são desfeitas porque falta o perdão, né? E se não houver o perdão, realmente vai ser bem fácil das famílias serem desfeitas. E a gente entende que lutar pela família é algo crucial nos dias de hoje, porque é através da família que a gente vai testemunhar do amor de Deus para as pessoas ao nosso redor. E se a sua família, como a minha, tem os seus problemas, não é uma família perfeita, fique tranquilo, porque Deus pode operar através de qualquer pessoa, através de qualquer família. A gente viu na trajetória bíblica aqui personagens bíblicos que tiveram famílias bem mais problemáticas do que as nossas, e ainda assim Deus agiu através da vida dessas pessoas. O Senhor agiu através de pecadores, o Senhor agiu através de dificuldades terríveis, adversidades terríveis, porque nada pode fugir dos propósitos dele. E não é o fato de eu ser uma pessoa maldosa que vai atrapalhar os planos de Deus acontecer. Então eu queria orar nesse momento, queria te convidar aí, se você está com sua família aí, fique perto dela, junta aí seus irmãos, vamos fazer uma oração. E eu queria que você, nesse momento aí, você orasse e pedisse para que Deus pudesse te abençoar com tudo isso que nós falamos aqui essa noite, né? Que o Senhor possa te abençoar com o poder dele, né? Conforme Paulo diz aqui, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que a gente possa experimentar desses dons nas nossas vidas e que a gente possa usá-los para ter uma família feliz, mesmo em meio às tribulações. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa, por favor, Deus, ajudar-nos, abençoar-nos, Senhor Deus, preparar-nos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade, que a gente possa, Senhor Deus, superar todos os obstáculos, e que a gente possa amar nossa família, que nós possamos aprender a amar como o Senhor quer que nós amamos, que o Senhor possa nos ensinar a vencer essas barreiras, a romper com as dificuldades, que nós possamos também amar as pessoas ao nosso redor, Senhor Deus, nossos familiares espirituais, Senhor Deus, que a gente possa melhorar o nosso testemunho, Pai, que a gente possa expressar o Teu amor, que a gente venha vencer toda e qualquer luta, Pai, em nome de Jesus. Deus só conhece os nossos corações, só conhece as nossas lutas, conhece as tribulações pelas quais todos aqui têm passado, Senhor. Que a gente possa vencê-las, Pai, que nós possamos romper em fé, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, testemunhar das maravilhas do Senhor nas nossas famílias, Pai. Nos ajuda, por favor, Pai. Nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a ser pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, Senhor Deus.
Nos ajuda também a ser amigos melhores, Senhor, para as pessoas ao nosso redor. Ó Deus, que nenhum dos nossos pecados, nenhuma das nossas falhas, ó Deus, possa servir de barreira, Pai, para que a gente possa amar a nossa família, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer de pé. Nos ajuda, Senhor Deus, a romper, Senhor Deus, com as muralhas que tendem a nos cercar, nos prender, Senhor Deus, e nos atrapalhar, Senhor Deus. Nos dá um coração igual ao seu, Senhor, que a gente possa amar como Jesus amou, que a gente possa amar de verdade, que a gente possa vivenciar um amor sacrificial. Deus, que o Senhor possa abençoar as famílias aqui representadas essa noite, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui esperançosos, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor Deus, com os Teus milagres, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos partir para a ceia então. A gente convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a gente vai ler os versículos do 26 ao 29. Até o 30.